Estamos de volta, vamos falar um pouquinho desse auxílio mútuo. Olha que é uma coisa que não é muito difícil, mas é muito difícil a gente se convencer de realizá-la, não é mesmo? Vocês que estão aí do outro lado, não está funcionando aqui? Pode deixar, está sendo filmado. Está acontecendo aí, tudo bem. E a gente vai percebendo a dificuldade que a gente tem de tomar essa consciência. Aí vem as primeiras perguntas. Os espíritos interferem nas nossas vidas? E agora, hein? A gente pensa que é senhor de si, não é? Sempre tem uma palavrinha assim bem afiadinha para falar para os outros, não é? Sair com a espadinha na mão. E nós esquecemos que também podemos ser influenciados. Obviamente que sim. Kardec fez essa pergunta numa situação muito curiosa, muito interessante, porque ele também ficou em dúvida com essa questão. Ele ficou em dúvida e duvidou da ocorrência disso, como que os espíritos interferiam. Aí, em determinado dia, aconteceu um negócio interessante lá. Sabe o que aconteceu? O Kardec recebeu lá uma visita, e essa visita falou assim: olha, hoje eu vim aqui para provar para o senhor como os espíritos interferem na nossa vida. Não sei por que eles me mandaram falar isso para o senhor. E ele estava justamente formulando essa questão, não é? Bom, aí ele falou: tudo bem, o que você vai fazer, não é? Não vou fazer nada não, é que a gente vai ter um espetáculo e a gente gostaria que você fosse lá no teatro com a gente. E aí ele foi lá, acompanhou, foi no espetáculo, foi lá, sentou nas primeiras cadeiras, está lá assistindo o desenvolvimento lá da peça que ele está assistindo. E aqueles teatros, provavelmente aqueles teatros que tem balcões, aquelas pessoas que ficam nos balcões daqueles teatros grandes lá na França, né, em Paris. E aí o Kardec está sentadão lá. Daqui a pouco veio um amigo dele e falou: olha, mandaram dizer para você o seguinte. Cochicharam no ouvido dele. Ó, que fizeram. Sabe o que vai acontecer? Olha discretamente para aquele balcão. Mandou olhar naquele balcão. Você está vendo aquelas duas senhoras que estão ali? Ele falou: estou vendo sim. Então, o Espírito está dizendo que ele vai tirar as duas do teatro definitivamente. Elas vão embora. Que? Como assim? Observa. Aí ele ficou olhando meio que discretamente, assim, né? Aí de repente as duas mulheres começaram a conversar entre si. Daqui a pouco elas levantaram, no meio do negócio acontecendo lá, foram embora. Falaram: bom, elas devem ter ido em algum lugar, já volta daqui a pouquinho. Esperou, não voltaram mais. Aí o Kardec falou: meu Deus do céu, é verdade mesmo, olha o que acontece. A gente já não recebeu algum tipo de inspiração assim, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Fala assim: mas eu vim aqui com tanta vontade para fazer isso e agora não é para fazer? Não quero ir embora. Mas eu acho que vou embora. A gente fica naquela dúvida. Não já aconteceu isso assim? Tipo disso assim? Vai assistir o jogo do Bragantino junto com o América de Limeira, por exemplo. Você fala assim: eu não queria assistir esse jogo, mas engraçado, eu estou sendo levado a assistir, não é? Preferia que fosse, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, outro time, mas não estou conseguindo saber se eu devo assistir ou não é? E aí a gente fica naquela dualidade, sem fazer e sem imaginar que nós podemos ou não podemos fazer. Olha que interessante. E os espíritos disseram com toda clareza que nós podemos ser influenciados. E aí vem a outra questão que é muito interessante, muito, muito bacana, porque se nós somos influenciados, nós podemos ser influenciados para fazer o bem e também para fazer o que não é bom. Quem falou mal? Quem falou mal aí? Então nós podemos ser influenciados a fazer alguma coisa que não seja boa. E aí é que nós temos que saber para onde se dirigir. Olha que legal, ó. Sabe qual é a pergunta que a gente vai fazer? Isso aqui é bom para alguém? Isso aqui vai ser bom? Isso aqui vai ser bom para alguém? Isso aqui vai favorecer alguém? Não vai, ninguém, muito pelo contrário, vai ser ruim para todo mundo. Vai falar: então não posso ir nesse caminho. Então hoje a gente já pode, pelo nosso livre-arbítrio, tomar mais controle das nossas ações. Aliás, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita. Porque se fosse para a gente não ter controle da nossa vida, a gente podia ir em qualquer casa religiosa. Porque lá é muito simples, a gente senta lá, levanta, agacha, senta, levanta, agacha, senta, levanta, agacha. E depois nós estamos livres para fazer o que quiser lá fora. Ser influenciado, não ser influenciado, não saber de nada disso. Mas aqui na Casa Espírita é diferente. Sabe por que é diferente?
Porque a gente aqui vai compreendendo que nós nunca estamos sozinhos. Olha só que interessante. Aí você vai ali na padaria comprar um pãozinho, você fala, mas eu não estou sozinho, meu Deus do céu, tem alguém me acompanhando. Vai pegar o ônibus, tem alguém te acompanhando, né? Chega na porta de casa, tem alguém te acompanhando. Veja só que interessante. Vem na casa religiosa, vem na casa espírita, tem alguém te acompanhando. Vocês já viram aquela piada que tem na internet da pessoa que vem na casa espírita, cheio de gente acompanhando, e aí ele pega e entra na casa, aí todo mundo fica lá fora. Fala, mas como é que vocês deixaram eles entrar na casa espírita? Que negócio é esse? Vai atrapalhar o nosso serviço? Aí fala, não se preocupe não, fique tranquilo. Espera um pouquinho, deixa ela sair aí. Aí passa umas horinhas, a pessoa ficou lá 1 hora e meia e tal, e sai. Na hora que sai, dá um escorregãozinho na calçada, assim, e já começa a praguejar. Aí recebe um telefonema, já começa a ficar irritada. Fala, aí tá vendo como é fácil? Não precisa de muito esforço. Ela ainda não tem controle de si mesma. Aí a gente só dá um empurrãozinho, é mais fácil. Sabe assim, dar um empurrãozinho? Fácil, né? Sabe assim, você empurrar uma pessoa que está mancando, não é fácil ela cair? É fácil, né? Uma pessoa que tem idade, uma pessoa, não é fácil ela cair? Fácil, muito fácil. Então a gente não tem controle, autocontrole de si. E isso facilita muito. Mas o nosso tema é justamente para a gente pegar uma carona nesse assunto, para dizer o seguinte: nós podemos e devemos nos ajudar. Aliás, os Espíritos dizem para a gente muito mais do que isso. Nós temos que usar todo o nosso poder de ajuda, de auxílio, fazer o que for possível, no limite das nossas forças. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Que você está sossegadão lá, por exemplo, amanhã, assistindo o jogão do Brasil, pá, sentadão lá, sossegadão, e meu Deus do céu, tá lá nervoso com o jogo do Brasil, de repente toca a campainha na tua casa. Olha, tem uma pessoa que está precisando de serviço médico urgente, como é só você que tem o carro aqui, você pode ajudar? E aí? O que a gente responde? Sabe o que acontece? Deixa o Brasil fazer um gol, que depois que ele fizer um gol, eu levo. Antes de fazer, eu preciso saber se ele vai fazer um gol ou se não vai fazer. Será que a gente vai pensar isso, vai responder isso, vai viver assim? A gente tem um exemplo muito forte, né? Mas é para no sentido da gente saber que determinados momentos vão chegar de forma inesperada. Olha só, dias e horas inesperadas. Aí você está lá sossegadão assistindo o jogo do Brasil, de repente entra uma pessoa desequilibrada na tua casa, um familiar seu, xingando, gritando lá, fazendo... Aí você fala, meu Deus, eu estou tão sossegado aqui vendo o jogo, essa pessoa está me desequilibrando aqui, meu Deus do céu. E aí você saber como se comportar diante de uma situação dessa, olha só. Manter a tranquilidade, a calma, se for possível, abaixa um pouquinho a televisão, entende que a pessoa pode estar desequilibrada por algum motivo que a gente não saiba. E aí a gente vai dar o auxílio fraterno, o auxílio mútuo, que é isso que nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita, porque nós viemos para a Terra justamente para desenvolver isso. Sabe aquela historinha lá de Jesus, que ele fala assim, se alguém te pedir a túnica ou a capa? O que ele fala? A capa. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Olha só. E se alguém te pedir para andar 1000 passos, ande com ele 2000. Olha só que coisa, não é? E agora não tem mais nem desculpa, porque todo mundo tem celular, e todo mundo tem um contador de passos no celular, né? Então a pessoa fala assim, vamos andar 1000 passos? Vamos andar 1000. Então a gente tem que ir 1000 para ir e 1000 para voltar, 2000. Olha só que coisa. Ou então ir para frente 2000 e depois voltar mais 2000, são 4000. E o que significa isso? Que nós estamos precisando nos ajudar mutuamente, nos favorecer, não fazer conta e nem questão de coisas que muitas vezes atrasam a vida da gente, muitas vezes. Vocês já não se arrependeram de ter deixado de fazer alguma coisa? Puxa, podia ter ajudado um pouquinho, podia ter dado alguma coisa, podia ter favorecido, podia ter feito tal coisa. Vai uma visita muito ilustre na sua casa, muito querida, e aí você trata ela com uma certa indiferença, está um pouco assim fora do eixo. Aí a pessoa vai embora, você fala, meu Deus, a pessoa veio de tão longe, fez um sacrifício para vir aqui. Tratei com tanto assim, com tanto desdém, com tanta indiferença. A gente se arrepende, não é? Algumas vezes são pessoas
que não se incomodam, se tranquilizam com isso, não tem problema essa nossa atitude, porque a pessoa tem um potencial de amor tão grande que ela nem repara muitas vezes a nossa indiferença. Mas a gente se arrepende de não ter dado aquela atenção, aquele carinho, aquele apoio, aquela ajuda que a pessoa às vezes foi em casa para trocar uma palavrinha com a gente, fazer uma visita fraterna, sem nenhum outro interesse. E nós não a tratamos condignamente. Então a ideia básica do Evangelho e do auxílio mútuo que nós estamos aqui buscando é justamente nós estarmos preparados para esses momentos, para essas situações. Ou seja, preparados em como nós podemos praticar o bem e da melhor forma possível, na medida das nossas forças. Então é assim, a gente pode levantar da cama 2 horas da manhã? Pode. A gente pode botar o nosso automóvel em movimento às 2 horas de manhã para atender alguém? Pode. A gente pode vencer 5, 10, 15, 20 quilômetros para levar alguém em algum socorro, em alguma ajuda, em algum apoio? Pode. A gente pode aguardar um pouquinho lá para ver que solução vai ser dada para aquele caso? Pode. Olha a medida das nossas forças. Não estão exigindo nada demais da gente. Sai no meio da rua, toma o carro de alguém aí 2 horas da manhã e vem aqui e recolhe a pessoa e leva ela lá. Não é isso. Nós temos já forças para isso. Nós já temos condições de fazer. A gente pode dar uma moeda, por exemplo, para uma pessoa que pede para a gente na rua. Não vou sustentar os vagabundos da rua de jeito nenhum. Mas esse é o limite das nossas forças. A gente prefere ser amaldiçoado do que perder uma moeda, né? Olha como nós somos sovina, olha só que interessante. Porque a gente recusa a moeda, ao invés de falar assim, vai com Deus, sabe o que fala para a gente? Vai com... Ninguém vai falar? Só porque ela falou aquela hora, né? Entendi a de vocês. Então ele vai amaldiçoar a gente por conta de às vezes uma moeda, ou da nossa indiferença. Então às vezes uma moeda singela que a gente possa oferecer para uma pessoa, muitas vezes, pode ser assim, um Deus te abençoe, sabe assim, uma bênção. Uma bênção que nós talvez precise dela no final do dia para fechar lá o nosso trabalhinho, o nosso dia. Às vezes a gente precisa daquele Deus te abençoe. Ficou faltando aquele quadradinho lá para encher o quebra-cabeça lá do nosso dia. Então, é a medida das nossas forças. Nós não temos capacidade para entender isso ainda, mas a gente pode fazer o mínimo. O mínimo a gente pode fazer. Então, diante de certas circunstâncias, certas dificuldades, certos problemas, nós podemos já fazer o mínimo. O mínimo a gente pode fazer, pelo amor de Deus, não é? E a moeda muitas vezes representa o mínimo. Não vou dar moeda para ninguém não, quem quiser trabalhar, que dinheiro que vá trabalhar. Mas a gente pode fazer esse mínimo. E nem sempre nós somos abordados por causa de uma moeda. E aí vocês dizem assim, mas eu nunca tenho moeda. Mas a gente já faz isso de propósito, não é mesmo? Já faz de propósito. É a mesma coisa de cigarro. Tem gente que fuma, mas nunca anda com cigarro porque não quer dar para ninguém cigarro, né? Ele já faz de caso pensado, né? Não quer dar para ninguém o cigarro, não é mesmo? E é o que ele tem lá para o uso dele, não é? Fala assim, né? Isso aqui é para o meu uso, não é? Mas o exemplo não é muito bom, mas imaginemos que muitas coisas que a gente poderia fazer para favorecer, para auxiliar, para ajudar, a gente muitas vezes desvia dessa situação, desse fato. Então é importante que nós saibamos que nós estamos na casa para aprender a prática do bem e da caridade. Quando a gente vem aqui, a gente espera que os Espíritos dêem um sabão na gente, por exemplo, você veio aqui, né? Agora você veio, né? Está precisando, né? Agora você vem, né, seu cara de pau? A gente espera que os Espíritos respondam assim para a gente? Espera que eles digam assim para a gente, seu interesseiro, só vem na hora que precisa. A gente espera que eles respondam assim com a gente? O que a gente espera que os benfeitores façam com a gente? Tão gostoso quando a gente vai fazer uma entrevista e a pessoa trata a gente com tanto carinho, com tanto amor, conversa com urbanidade, com respeito, não se preocupa com as nossas faltas. Meu Deus, está arrancando os cabelos porque eu fiz uma coisa horrível. Bem, Jesus sabe, fica tranquilo, isso é entre você e ele. Aqui nós estamos aqui para ajudar, para favorecer, não estamos aqui para julgar ninguém.
Não é bom quando a gente sente assim, amparado, aconchegado, acarinhado? Ai, que delícia que é! Não é bom quando a gente vai na casa de uma pessoa e a pessoa nos trata com carinho, com atenção, com amor? Não é ótimo isso? Não é bom quando você entra num comércio, qualquer um, seja na padaria, na loja de imóveis, pode ser na loja de roupa, pode ser no camelô ali que vende alguma coisa que nós estamos precisando, pode ser qualquer um. Como é bom quando eles tratam bem a gente, não é mesmo? Tratam assim, na feira, não é? Como é bom quando eles tratam bem a gente, falam direitinho com a gente, com amor, não é? A gente sente que a pessoa é sincera, fala com carinho, com gentileza. É tão bom, não é? E aí nós pensamos, mas por que é tão difícil a gente fazer isso? Por que de vez em quando a gente vira, no termo técnico popular, vira giraia? Está virado na giraia. Esse termo, eu não sei o que significa. O que significa isso? Está nervoso, irritado, está virado ao contrário, é isso? As coisas de dentro estão para fora e as coisas de fora estão para dentro, será que é isso? Será que nós podemos relevar? Claro, ninguém é de ferro, a gente de vez em quando escorrega, maltrata atravessa uma conversa no outro, não é? Mas quando a gente tiver aquela consciência, sabe, quando a gente tiver aquela coisa assim, mas meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, o guarda de trânsito que para você, pode passar um sabão, você fala, mas por que eu estou maltratando ele, meu Deus do céu? Estou fazendo o serviço dele, vou te dar uma multa. Por que a gente quer destratar ele, quer mandar ele falar com a mãe dele, com o pai dele, com os irmãos dele, todos juntos, no mesmo lugar, do mesmo jeito? Está fazendo o trabalho dele, ele está repreendendo a gente, porque obviamente alguma coisa a gente fez que não deveria ter feito. Por que a gente quer tratar assim quando alguém belisca o nosso orgulho? Você que está aí do outro lado aí, já pensaram? Alguém fala assim, vocês são preguiçosos, não quer vir na casa espírita, né? Só quer ficar aí no computador, por trás do computador, né? Por que não vem aqui, né? Pode ficar aí, viu? Não precisa vir não. Quando vir, não precisa vir para me ouvir não, porque tem gente muito melhor. Mas a gente não quer ouvir palavras de amor, palavras de carinho uns dos outros. E por que é que nós temos tanta dificuldade de encher o nosso coração de compaixão, de sentimentos nobres? Dá aquela respirada funda, assim. Eu estava afim de cantar a música do Roberto Carlos, e que tudo mais. Mas eu vou me aliviar aqui. Alguém sabe o resto dessa música? Sabe, né? Sabe como é que... Não sabe? O senhor não sabe? Canta aí um pedacinho o resto da música aí para nós. E que tudo mais. Mas aí a gente respira fundo. Vou sentar um minutinho aqui. A gente tem esse direito, a gente pode fazer isso. Está se sentindo alterado, aborrecido, chateado, fora de si. Senta um minutinho, respira fundo, fala, Senhor, eu preciso melhorar, como é que eu faço? Tem uma ideia me martelando, eu preciso me melhorar, eu não posso continuar assim. Eu não posso ficar destratando as pessoas, especialmente as pessoas que convivem comigo, que me amam. Conversa com o Criador, conversa com os benfeitores lá. Eles vão dar um jeitinho na gente. Você sabe que o André Luiz fala pra gente? Quando a gente está assim, sabe o que os Espíritos podem até fazer com a gente? Nos dar a bênção de uma faringite. A pessoa não consegue falar. Não consegue falar. Para evitar que a gente use a palavra mal, de um jeito ruim, de um jeito infeliz, de um jeito desequilibrado. Porque a nossa palavra, na verdade, carrega o nosso alto-falante, né? Tem um alto-falante de boa qualidade, JBL, mas também tem aqueles que vendem na barraquinha do camelô, né? Que distorce tudo, não tem uns assim? Se aumentar um pouquinho o tom, ele distorce tudo, fica horrível de ouvir aquilo, né? Então, como fazer melhor para que a gente possa falar melhor? Olha só, a ajuda mútua muitas vezes na palavra, meu Deus do céu. Já pensaram se Jesus pudesse chegar aqui e falasse 2, 3 palavrinhas com a gente, falar, de repente Jesus entra pela porta, que todo mundo se assusta assim, sobe aqui e fala, meus irmãos, amemo-nos uns aos outros. Já pensaram assim? Com aquela tonalidade, com aquela voz, com aquele amor profundo assim, dá a impressão daqueles filmes, né, que sai,
amemos-nos uns aos outros, aquela vibração assim, passa por todo mundo, a gente fica assim meio boquiaberto. Nossa, meu Deus do céu, será que a gente não pode treinar as nossas cordas vocais para isso? Através da palavra. Não estou falando nem da moedinha, nada disso, nem do guarda de trânsito, é da palavra. Sabe aquela palavra assim mais assim amorosa, com amor, assim. Não é aquela palavra que a gente tinha quando a gente estava na quarta série, quinta série, que chamava a gente de gordo, por exemplo. A gente já tinha logo uma resposta, né? Eu sou gordo, mas posso emagrecer, e você que é feio. Lembra disso? Não era assim? Tem uma palavrinha mais equilibrada, porque nós já temos maturidade para isso. Quando a gente ainda é crianção, no bom sentido, não é? A gente pode até se achar que pode falar o que quiser, pode agir com uma coisa que o pessoal falava, que antigamente eu achava tão bonito, agora eu acho tão feio, sabe assim? Eu tenho personalidade, esse é meu jeito de falar. Espera um pouco, você pode melhorar seu jeito de falar, todo mundo pode saber se comunicar, porque vocês sabiam que no plano espiritual, se a gente não sabe se comunicar, a gente vai se encontrar lá com o Chacrinha. Lembra do Chacrinha? Quem não se comunica... Vocês lembram como que continua isso? Você lembra de tudo também, hein? Meu Deus do céu! Então é como a gente se relaciona uns com os outros. Como é que a gente vai poder se relacionar com o espírito superior? Porque primeiro a gente não consegue ofender ele, não consegue fazer nada que ele vá desequilibrar. Mas uma palavrinha que ele fala com a gente já desmonta, né? Porque ele fala uma coisa assim que nós sabemos que nós temos aquele defeito. Sabe aquele negócio assim que soa pra gente, aquele negócio assim meio de censura? Mas ele não falou com tom de censura, mas a gente acha que foi. Está falando de mim. Esse infeliz aí está falando de mim. Então, como que a gente vai conviver num lugar desse, com essas pessoas? É preciso nós trabalharmos em ânimo com esse aspecto, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Então, veja as recomendações de Jesus. 1000 passos, anda mais um pouco. Pedir-te alguma coisa, dá aquilo que ele está pedindo, mais alguma coisa. Faz alguma coisa a mais. Por exemplo, você trabalha, aí você vai lá das 8 às 17, por exemplo, ou das 8 às 18. Aí tem dia que você passa até às 18h15, 18h20, 18h30. Aí você faz isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, fala, não, tem que me pagar esses 10 minutos aí, 15 minutos, tem que me pagar, não é? Mas olha, chegar no horário e sair no horário, isso é obrigação da gente, isso é obrigação. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu pago meu aluguel em dia, há mais de 10 anos. A gente pensa assim, nossa, que coisa boa, né? Mas pagar atrasado é obrigação da gente. A nossa obrigação não é pagar em dia, não é uma simples obrigação. Olha só, tem pessoas que pensam que não, que estão fazendo um favor enorme. 5 minutos. Então, pensemos nessa diretriz, nessa direção, e vamos nos renovar, nos melhorar. E olha, a ajuda mútua, a gente só consegue construir isso com tijolinhos pequenininhos, diários. Não adianta sair para o mundo aí botar uma capa. A capa para que é? Diz que o Brasil é o maior consumidor de super-herói que tem no mundo. Eles adoram super-heróis. Sabe aquela pessoa que vai salvar o mundo? O brasileiro adora isso, sabe? Vai salvar o mundo, né? Então não é pôr aquela capa aí, sair salvando o mundo, assim, tipo assim. Mas pequenos gestos de boa vontade. Aí a casa tem a campanha do Natal, por exemplo, temos os itens da cesta básica. Aí você fala, ele falou pequenos gestos. Eu tenho uns 4 quilos de sal, acho que eu podia trazer, né? Mas aí você vê lá, tem um placar, bonito aquele placar, viu? É invejável esse placar que tem na frente das quantidades, né? Aí você vai lá o sal, não estão mais marcando o sal não, que nós já temos para 3 ou 4 entregas, já tem bastante. Mas o que está faltando? Está faltando aquele ali, é branquinho também, um pozinho, ele vem numa lata, chama leite em pó. Que? Leite em pó? Não posso. Leite em pó não posso.
Se fosse um fubá até iria, né? Mas leite em pó, não posso. Pequenos gestos de boa vontade. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia, com as pessoas que nós convivemos. E vocês que estão aí também, viu? Não é só porque vocês estão aí, pode tratar de mandar as coisas para cá, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E uma última coisa que eu precisava fazer com vocês, uma poesia. Vamos terminar com uma poesia? Vamos terminar com uma poesia. Da Alta de Souza. Da Alta de Souza, pode ser da Alta de Souza. A nossa patrona. A nossa patrona. É da Cesta Básica. Da Cesta Básica, a nossa Alta de Souza. Ela se marcou presente aqui, a nossa Alta de Souza. Muito bem. Então, anônima, semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa. Sabe o que é essa anônima semente pequenina? É o pequeno gesto de boa vontade, ó. A anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, ou seja, dá a impressão que ninguém está ligando, né? Você fez um gestozinho pequenininho que ninguém viu, ninguém soube nada. Parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem, humildes que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida. Amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. Então você joga uma sementinha pequenininha, um pequenino gesto de boa vontade, e aquilo pode ter uma coisa assim que a gente não imagina, porque o bem, ele cresce que nem uma árvore, e aí quando a gente menos espera, aquela pessoa que recebeu aquela semente está produzindo frutos a mão cheias. Que Deus nos abençoe, não perca as esperanças. Na próxima quarta-feira, vocês que estão aí do outro lado, viu? Tem pessoas muito competentes para vir aqui conversar com vocês, tá certo? Porque o espírito é assim, não é quando chove ou quando tem jogo de futebol ou qualquer coisa assim, ele vai sumindo e desaparece. E quando os espíritos que precisavam vir desaparecem, eles ligam para mim, aí eu venho, tá certo? Eu sou só um meio quebra-galho assim, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muita paz e vamos em frente.